Olá, nós vamos hoje terminar esse livro tão importante do Antigo Testamento, Neemias, esse que reconstruiu os muros de Jerusalém e trouxe de volta tantas coisas boas para o povo de Deus. São muitas coisas boas, muitas verdades nesse último capítulo. Eu quero fazer então aqui um resumo delas. Primeiro, ele vai falar de algo que nós precisamos pensar que é importante para nós, com quem nós andamos. Aqui no ponto, Neemias estava dizendo que o povo tinha que tomar cuidado de ficar andando com os amonitas, moabitas, que estariam trazendo contaminação para o meio do povo de Israel. O ponto para nós hoje é: com quem você tem andado? Com quem você gasta tempo? Como as pessoas têm influenciado a sua vida? Os lugares que você vai? Isso é importante. Nós podemos tirar essa aplicação aqui desse ponto de Neemias. Segundo, Tobias, um estrangeiro, um inimigo do povo de Israel, depois de ter feito tanto mal e tentado tantas vezes atrapalhar o trabalho de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém, ele recebe a devida retribuição de todo o caos que ele tentou provocar. Ele é expulso da casa de Deus. Ele tinha ali um lugar que foi dado indevidamente por Eliasibe para ele. E quando Neemias fica sabendo, ele simplesmente pega os móveis de Tobias e joga fora, no meio da rua, como se fosse um despejo feito de maneira rápida, sem muito tempo para aquele que está saindo poder pensar. Então lembre-se, Deus tem o tempo de trazer justiça para todos aqueles que estão tentando confundir, ou tentando atrapalhar os servos de Deus, os obreiros de Deus, todos aqueles que querem fazer confusão no reino de Deus. O tempo deles vai chegar, e o tempo de Tobias chegou. Ele foi expulso da casa de Deus e todos os seus móveis foram jogados à rua. Um terceiro ponto é: o que acontece quando nós não contribuímos com a igreja? É o ponto que acontece aqui, levantado por Neemias. Os levitas, os que cuidavam da casa de Deus, eles voltaram para os seus campos porque eles não tinham como se manter na obra de Deus. Então, por que Deus coloca para nós, hoje como igreja, a importância de sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas? Esse dinheiro é utilizado para a manutenção da casa de Deus e também para a sustentação dos obreiros que servem ao Senhor na igreja. Então pense nisso. Por que você contribui? Você contribui para que aqueles que dentre nós são chamados para servir ao Senhor na casa dele possam receber a sua justa recompensa, remuneração. A partir do verso 15 ele vai falar da restauração do sábado. Estava havendo muito comércio em Jerusalém no sábado, pessoas vinham de fora, caravanas, vendedores de vários tipos de mercadorias, como cereais, peixes, vinham de fora, e no sábado, que era o dia de se consagrar ao Senhor, eles vinham vender. Então Neemias acabou com isso, impediu até que eles ficassem às portas de Jerusalém, esperando o sábado passar. Ele acabou com isso. Ele queria que o sábado voltasse a ser aquilo que Deus projetou para o seu povo, um dia dedicado ao Senhor. Como nós podemos ver isso para nós hoje? Nós precisamos urgentemente rever o nosso domingo. O domingo hoje é o dia que nós cultuamos, é o dia que nós nos lembramos da ressurreição de Cristo. Nós precisamos dar importância para isso. Nós não podemos deixar que outras coisas, como trabalho, lazer, nada, outros encontros venham nos atrapalhar na adoração a Deus, no descanso para que possamos cultuar a Deus com toda a nossa força e com toda a nossa energia. E também nós precisamos lembrar que o domingo é o dia que inicia a semana, então nós precisamos começar o nosso dia, a nossa semana, quer dizer, bem com o Senhor. Precisamos estar voltados para a casa de Deus, para a adoração,
porque isso é agradável ao Senhor. Por fim, Neemias vai condenar qualquer tipo de casamento misto. Como nós percebemos hoje, muitos cristãos que insistem nesse erro, nesse pecado, de se relacionar com pessoas que não servem a Deus, que não confessam a Cristo, que não têm temor de Deus, e quantas angústias, quantas dificuldades isso vai trazer, tanto para relacionamentos de namoro, como para o próprio casamento. Então fica esse ponto importante, que nós devemos estar em relacionamentos para pessoas que amem a Deus, que confessem a Cristo. Isso é uma verdade desde o Antigo Testamento e continua sendo muito importante para nós hoje, povo de Deus, no Novo Testamento. Uma última observação sobre esse capítulo. Em vários momentos, Neemias diz assim: Senhor, aconteceu isso, Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz isso, Senhor, lembra de mim. O ponto é, por mais que Neemias fosse tão ocupado em cuidar de Jerusalém, em administrar essa cidade, ele sempre estava em comunhão com Deus, na oração. Nós temos que servir a Deus, nós temos que cuidar das nossas famílias, temos que trabalhar, mas nós precisamos em todo o tempo estar falando com Deus, apresentando as nossas necessidades, dando graças a Deus por todas as coisas boas que Ele tem trazido até nós. Que Neemias possa ter deixado a todos nós na igreja esse exemplo de um servo, de um homem dedicado, de um homem que é firme em servir, liderar e obedecer a Deus. Deus te abençoe.